Fala, criminalista! Nesse vídeo aqui eu quero comentar com você questões das carreiras policiais, de uma forma simples, objetiva, sem enrolação, muita simplicidade aqui no canal. Logo depois do evento a gente resolve essas questões. Fala, criminalista! Então vamos lá, vamos começar aqui. Resolução de questões comentadas para as carreiras policiais. Deixa agora seu like, se inscreva no canal que a gente vai começar agora o conteúdo, beleza? Eu trouxe questões da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, escrivão de polícia, e vamos aqui começar. Direito penal brasileiro considera como momento do cometimento do crime A. Desde o seu planejamento, B. Quando atingido o resultado, C. O momento da ação ou da omissão, D. Quando chega ao conhecimento das autoridades competentes, ou letra E, o momento do cometimento do crime é irrelevante para o direito penal. Claro que não é relevante, claro que não é desde o seu planejamento, isso aqui é cogitação, o direito penal nem pune a cogitação. E aqui a resposta é a letra C, né? No momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. O Código Penal adotou o lugar do crime, ubiquidade, né? Teoria mista. E tempo do crime, teoria da atividade. Então, tempo do crime, momento, né, do cometimento do crime, é na ação ou omissão da conduta, né, ainda que outro seja o momento do resultado. Vamos aqui agora para a segunda questão. Considera-se crime culposo quando, letra A, o agente atinge o resultado delitivo requerido, o agente impede que o resultado delitivo se conclua, o agente não quer o resultado delitivo, mas assume o risco, o agente pratica a conduta por imperícia, imprudência ou negligência, ou o delito se agrava por resultado diverso do pretendido. Aqui é a letra D na resposta. Justamente porque, aqui, vamos lá, letra A, o agente atinge o resultado diverso requerido. Crime consumado aqui. O agente impede que o resultado delitivo se conclua. Arrependimento eficaz. O agente não quer o resultado delitivo, mas assume o risco de se realizar. Isso aqui é dolo eventual. O agente pratica a conduta por imperícia, imprudência ou negligência. Crime culposo, exatamente isso. E aqui, o delito se agrava por resultado diverso pretendido. Resposta errada. A gabarita letra D. Né? Imperícia, imprudência ou negligência. A imprudência é a culpa positiva, né? Você age sem cautela. A negligência é a culpa negativa. Você deveria agir quando a cautela te recomenda. Então você vai viajar e você não verifica os freios, você não verifica o pneu. Né? A imprudência, você dirige em alta velocidade. E a imperícia é a culpa na inobservância do seu dever de ofício, na culpa profissional, né? Na arte, ofício ou profissão. O médico que faz uma cirurgia errada e tudo mais. Terceira questão. Em relação ao crime de estupro de vulnerável, é questão pacificada no direito penal a irrelevância do consentimento da vítima para a prática do ato, bem como a sua experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso com o agente. O critério exclusivo da vulnerabilidade pela idade da vítima, menor de 14 anos. Letra C, que a vítima do sexo masculino não pode ser sujeito passivo do delito em análise. Que o desconhecimento da lei exclui a tipicidade. Ou letra E, que a pena é duplicada se o agente exercer autoridade sobre a vítima. Aqui a resposta é a letra A. Inclusive tem um entendimento sumulado do STJ de que a experiência sexual anterior da vítima, eventual consentimento ou existência de relacionamento amoroso com a gente não impede a consumação do crime de estupro de vulnerável, beleza? Então, em relação ao crime de estupro de vulnerável, é questão pacificada no direito penal. A resposta é a letra A. Vamos ler a súmula aqui, ó. O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com um menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com a agente. Você não pode esquecer isso, beleza? Então a letra A é a resposta. Próxima questão. Quando um sujeito dispara um projétil de arma de fogo contra o indivíduo, mas acaba ferindo mortalmente apenas o sujeito que se encontrava ao lado, ele responderá por, letra A, homicídio consumado e por tentativa de homicídio, duplo homicídio, homicídio culposo, homicídio por dolo eventual
O homicídio como se tivesse acertado o destinatário pretendido. Resposta letra E. Aqui ele vai responder como se ele tivesse acertado o destinatário pretendido. Aqui é aquele lance de vítima real e vítima virtual. Vítima virtual é a vítima que ele queria atingir. E a vítima real foi a que realmente, de fato, foi atingida, que pagou o pato, vamos assim dizer. Tá? Então, quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 desse Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Beleza? Então, homicídio como se tivesse acertado o destinatário pretendido. Isso aqui é importante. Mesma situação do infanticídio. A mãe que quer matar o próprio filho, só que, por erro, semelhança entre os bebês, mata filho alheio. Vai responder por infanticídio, porque a vítima é virtual e real. Ela queria matar o próprio filho, mas por erro sobre a pessoa, matou outra pessoa. Responde como se tivesse acertado o destinatário pretendido, que ela tinha idealizado, que era o próprio filho. Por isso que não é homicídio, porque não, seria filho alheio, é o próprio filho mesmo assim. Uma ficção jurídica, né? Próxima questão. Funcionário público que retardar ou deixar de praticar indevidamente o ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal incorrerá no delito de prevaricação, condescendência criminosa, concussão, corrupção passiva ou corrupção ativa. É importantíssimo nesses crimes você tem que saber o núcleo do tipo, né? Quais são os núcleos do tipo de cada crime desse, tá? Retardar ato de ofício indevidamente para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, crime de prevaricação. Gabarito é a letra A, tá bom? Letra A. A condescendência criminosa, sempre quando você lê esse crime condescendência, vai ter que dizer aqui indulgência, e rima, até rima, né? Indulgência, condescendência criminosa. Concussão é exigir, né? Corrupção passiva é solicitar, receber ou aceitar a promessa, e a corrupção ativa é oferecer promessa. Vantagem indevida, no caso, né? O crime de prevaricação está previsto no artigo 319, no Código Penal. Tem a seguinte redação: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei. Quer ver? Tá expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então vamos lá. Próxima questão. Em relação ao concurso de agentes estabelecido no Código Penal, é correto afirmar que, letra A, todos respondem igualmente para o delito, independente de conduta realizada. Letra B, as circunstâncias de caráter pessoal, como a menor idade, serão comunicadas a todos os integrantes da atividade delitiva. C, se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Não há distinção entre partícipe e coautoria, e o coautor que primeiro confessar o delito está isento de pena, independente do delito praticado. Tem algumas alternativas aqui que são absurdas, né? O primeiro que confessar está isento de pena, isso não existe em canto nenhum. O que pode haver é um acordo, né? Enfim, entre o Ministério Público e o criminoso, mas assim, o coautor que primeiro confessar o delito está isento de pena, isso aqui não tem previsão legal em canto algum. Todos respondem igualmente para o delito, não pode, né? Fere o princípio da individualização da pena. Não há distinção entre partícipe e coautoria. Claro que há distinção. Então aqui é o gabarito letra C, inclusive é letra de lei. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3, né? A pena deve, na verdade, ser diminuída de 1/6 a 1/3, né? Porque o juiz vai escolher aqui qual que vai ser a porcentagem correta. Se ele participa com uma importância menor, com a importância da participação dele for menor, ele tem que ter uma pena menor. Próxima questão. Em relação às espécies de penas aplicadas pelo direito penal, tem-se: letra A, privativa de liberdade, restritiva de direitos e multa. B, privativa de liberdade e de multa. C, privativa de liberdade, restritiva de direito e cesta básica de multa. Cesta básica é ótimo. Privativa de liberdade, trabalho forçado. Nossa, cesta básica. Privativa de liberdade, restritiva de direito. Letra A, que não tem mistério, é o artigo 32 do Código Penal. Você pode lembrar do RPM, o mnemônico RPM, né? As penas são RPM, restritiva de direito, P de privativa de liberdade e M de multa. Letra A é o nosso gabarito.
Próxima questão. No tocante aos crimes contra a vida, é circunstância qualificadora do crime. Letra A, reincidência. Letra B, ser contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Letra C, o abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. Ser contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. E letra E, o estado de embriaguez preordenada. Essa questão aqui pode pegar algumas pessoas. Talvez não pegue a maioria, porque dá para saber que no caso de homicídio contra a mulher por razões de condição de sexo feminino, é o feminicídio. Então, é o nosso gabarito. O feminicídio é um homicídio qualificado, tá? As outras hipóteses aqui são hipóteses de circunstâncias agravantes do crime de homicídio. E muita gente faz confusão entre qualificadora e circunstância agravante do crime de homicídio. É importantíssimo que você leia o Código Penal, leia o artigo 121 inteiro e várias vezes para saber o que é qualificadora e o que é circunstância agravante, tá bom? Próxima questão. O sujeito que dispõe em seu estabelecimento comercial regra recusando ou impedindo acesso ao estabelecimento, negando-se a servir, atender ou receber clientes ou compradores em razão de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, cometerá qual crime? Calúnia, crime contra a relação de consumo, racismo, injúria preconceituosa ou homofobia. Uma questão interessante aqui para a gente distinguir injúria racial e racismo. Eu fiz um vídeo completo, vou deixar na descrição aqui, diferenciando em todos os aspectos o crime de injúria racial e racismo. Só que de uma forma geral, aqui ele cometeu o crime de racismo, o gabarito é a letra C, porque não foi uma ofensa específica a determinada pessoa. Foi a uma coletividade, né, uma segregação racial. Né? Ele impede que qualquer negro entre no estabelecimento. E quando isso acontece, negros não entram aqui, amarelos não entram no meu restaurante, pardos não comem a minha comida. Isso é crime de racismo, quando fere uma coletividade em razão de raça, cor, etnia, religião, tudo mais. A injúria racial é diferente, é quando eu falo especificamente para uma vítima determinada. Né? Seu macaco, seu negrinho, seu branquelo. Então a injúria racial ela é específica e é um crime contra a honra. Aqui o crime de racismo é um crime muito mais grave, um crime inafiançável, né? Imprescritível. Então, o sujeito que dispõe de seu estabelecimento comercial regra, impedindo, recusando acesso, comete o crime de racismo, gabarito letra C. Inclusive, está aqui o crime, artigo 5º, recusar ou impedir acesso ao estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente e comprador. Reclusão de 1 a 3 anos. Próxima questão, tá aqui, vamos lá, são crimes cometidos por funcionário público contra a administração em geral, exceto. Uma questão interessante, eu acho que muita gente errou essa questão aqui. Letra A, peculato. Letra B, concussão. Letra C, facilitação de contrabando desse caminho. Letra D, tráfico de influência. E letra E, ou E, advocacia administrativa. Essa questão aqui é interessante que muita gente acha que todos esses crimes aqui são cometidos por funcionário público contra a administração em geral. Só que um deles não é. E é justamente o crime da letra D, tráfico de influência cometido por particular. Tráfico de influência cometido por particular contra a administração em geral. Não esqueça aqui, até trouxe o artigo 332 do Código Penal. O que é tráfico de influência? É solicitar, exigir, cobrar, obter para si ou para outro vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Então, é o particular que exerce o tráfico de influência, tá? Não é o funcionário público. O funcionário público é influenciado, mas quem influencia é o particular. Ele solicita, ele exige, ele cobre vantagem devida para que o funcionário público seja influenciado, né, no exercício da sua função. Então, o tráfico de influência aqui é a nossa resposta, porque é o exceto. São crimes cometidos por funcionário público. Peculato, funcionário público, é crime próprio. Concussão, o funcionário público que exige, crime próprio. Facilitação de contrabando de caminho, crime próprio. Advocacia administrativa, patrocínio também, crime próprio. E o tráfico de influência é um crime comum, é o particular que comete. Próxima questão, galera, é a última. O sujeito que inova artificiosamente na pendência de processo civil administrativo o estado de lugar, coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Ou ainda, se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, responderá pelo crime de favorecimento pessoal, fraude processual, favorecimento real, coação no curso do processo ou patrocínio infiel.
inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo, estar de lugar de coisa de pessoa, para induzir o juiz a erro, ou o perito também a erro, é crime de fraude processual. Letra B é o nosso gabarito. Vamos aqui. Até trouxe para vocês a letra da lei. Crime de fraude processual. Artigo 347 do Código Penal. Beleza? Inovar artificiosamente na pendência de processo civil administrativo o estado de lugar, de coisa, de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. É importantíssimo que você saiba a letra da lei de crimes específicos. Todos os crimes aqui eles caem bastante em prova. Não é porque caiu a fraude processual que só vai cair fraude processual. Pode cair a letra da lei do favorecimento pessoal, do favorecimento real, da coação no curso do processo. São crimes, às vezes, até semelhantes, mas você precisa saber o núcleo do verbal de cada um desses crimes. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu trouxe para você que estuda para carreiras policiais. Eu sei que muita gente aqui no canal estuda para carreiras policiais. Então, se você curtiu, deixa aqui agora o seu like no canal, se inscreva também, fortaleça aqui no YouTube para a gente atingir mais pessoas e vamos bater os 10 mil inscritos aqui no Simplificando Direito Penal. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, um forte abraço. Até mais.